Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Yuka Yoshikawa, sou mãe de Lígia e Leonardo, sou reprogramadora mental e tenho um perfil no Instagram, Mães Ansiosas. O tema do vídeo de hoje é Pare de dar poder aos medos. Todos nós temos medos, tá? É natural do ser humano sentir medo. O medo é uma emoção que vem para nos proteger de perigos e nos faz despertar todas as células do nosso organismo para aquele estado de luta ou fuga, em busca da nossa própria sobrevivência. Os 6 medos elementares são o medo da velhice, o medo da morte, o medo de perder o amor de alguém, o medo de críticas, o medo de pobreza e o medo de ter problemas de saúde. Vários desses medos eles estão interligados, né? Por exemplo, o medo da velhice com o medo da morte, né? À medida que a gente vai envelhecendo, aquilo vai se tornando um medo assim maior, né? À medida que a gente vai envelhecendo, tendo um medo maior da morte. O medo da pobreza, às vezes, pode estar ligado ao medo de ter um problema de saúde. Se eu tiver um problema de saúde, eu não vou ter como marcar o tratamento médico e, né, os medos, eles estão aí interligados sempre de alguma forma. Mas é importante controlarmos esse medo para que a gente não seja dominado por esse medo, ou seja, a gente não deixe de fazer as coisas, tem um medo excessivo que nos trave, que nos bloqueie, tá? É importante a gente ter consciência, né, dos medos que a gente tem, o que está mais forte ali e o que pode estar impedindo de eu me desenvolver, esteja impedindo de eu atingir os meus objetivos, que esteja travando realmente o meu crescimento. Eu quis trazer aqui para vocês este vídeo com alguns insights, né? Algumas frases bem legais assim que traz a nossa reflexão com relação ao sentir medo, através deste livro aqui de Napoleon Hill, Quem Convence Enriquece. Napoleon Hill foi um autor, um empreendedor, realmente assim um mestre na área de desenvolvimento pessoal. Ele entrevistou mais de 500 pessoas, né, do ramo empresarial para mapear, né, as características, os comportamentos assim das pessoas que obteram sucesso. E superar os medos é um dos pontos aqui que esse livro traz, né, da importância, né, da diferença daqueles que obtêm o sucesso e daqueles que se mantêm estagnados. Não conseguem enriquecer, não conseguem prosperar. Ao parar de dar poder a esse medo, a gente deslancha, a gente dispara, claro, tendo um objetivo, uma meta, né, em mente, a gente consegue atingir, conquistar qualquer coisa. Então vamos lá. Primeiro insight aqui que eu queria trazer para vocês: preocupação não alimentada morre de inanição. Se eu não fico alimentando aquela preocupação, eu acabo esquecendo. Aquilo não é prioridade dentre os meus pensamentos e realmente a chance daquilo se concretizar é menor. Segundo insight, onde o entusiasmo é um hábito, o medo e as preocupações não prosperam. Se eu tenho entusiasmo, se eu tenho um objetivo claramente definido, eu não vou ter tempo para perder com as preocupações. Eu vou estar tão focado em atingir aquilo que eu não vou ter tempo para as preocupações. Eu vou estar ocupando a minha mente e tomando as ações para atingir aquele objetivo. E se algum obstáculo, né, estiver ali no caminho, a minha mente vai estar voltada buscando alternativas, né, para eu conquistar aquele objetivo, superar aquele obstáculo e continuar rumo ao meu objetivo. Eu não vou ter tempo para aquelas preocupações. Terceira frase, terceiro insight, olhe sempre em volta. Você sempre vai encontrar alguém
numa situação pior do que a sua. Agradeça pela sua situação hoje. Pessoal, eu faço isso direto, sabe? Quando eu me vejo assim reclamando de alguma coisa ou perdi a paciência por alguma questão, seja no trânsito, no trabalho, eu penso nisso, sabe? Vem essa reflexão, poxa, tem tanta gente numa situação bem pior que a minha. Eu penso nas pessoas que estão ali em locais, né, em guerra, por exemplo. Imagina o sofrimento daquelas pessoas, né? Quem está ali passando fome, quem está ali adoentado, que não tem recurso, né, para se tratar, que esteja com dor, que esteja sofrendo. Eu penso nessas coisas e falo, poxa, né, o meu problema é tão pequeno, o que eu posso fazer para superar esse obstáculo, para superar essa raiva, essa tristeza? Então, assim, pensem nisso e agradeça, independente da sua situação atual. Quarto insight: ninguém pode destruir a sua fé, a não ser que você consinta. Ou seja, a nossa fé depende só da gente. Ninguém pode interferir, ninguém tem esse poder, né? Se a gente realmente acredita em alguma coisa, independente do que outras pessoas falem para você, se você tem aquilo como uma crença muito forte, uma fé muito grande, nada vai te abalar. Quinto insight: Thomas Edison, o inventor da lâmpada incandescente, ele fracassou mais de 10.000 vezes até inventar a lâmpada incandescente. Então, não se preocupe se você fracassar 1, 2, 3 vezes que seja. Cada fracasso, na verdade, não é fracasso, né? Eu sempre falo aqui, é uma forma da gente aprender, crescer e evoluir. Sexto insight: liberdade e medo não podem coexistir na vida de alguém. Então, se eu tenho medo, eu não tenho liberdade. Olha como essa frase ela é simples e profunda. Sem medos, eu me sinto livre, né? Eu experimento a liberdade. Sétimo insight: pessoas com a consciência limpa raramente têm medo, né? Então, faça o seu melhor, dê o seu melhor durante o dia, cada dia. E durma com a consciência tranquila, tá? E isso vai espantar qualquer medo que você tenha. Você está tranquilo, você está confiante, você tem fé de que você deu o seu melhor naquele dia e vai dormir tranquilo. Então, assim, uma coisa alimenta a outra. Eu tomo boas ações, tenho bons pensamentos, procuro dar o meu melhor em tudo que eu faço, fazer sempre algo mais, além do que me é pedido, né? De forma a realmente me dedicar e servir, né, as outras pessoas, a minha família, os meus amigos, os meus colegas de trabalho. E isso vai voltar para mim, né? E isso vai alimentar o quê? A minha autoconfiança. Eu vou ficar mais tranquila, vou dormir melhor, uma bola de neve, né, pessoal? Uma coisa vai alimentando a outra. Oitavo insight: não importa o que você fez no passado, o que você vai fazer no seu futuro. Muitas vezes a gente fica preso, amarrado a situações passadas, né? Fica relembrando um sofrimento, algo que aconteceu e não pensa muito, não foca muito no futuro, que é onde nossa mente precisa estar, se a gente quer mudar, se a gente quer nos livrar de algum medo e seguir adiante, né? Precisamos mudar o pensamento, voltar o pensamento para o futuro. Nono insight: a maioria das preocupações, dos medos, não tem a metade do valor que os seus donos atribuem a elas. Geralmente a gente exagera aquele medo, né, aquela preocupação. Na realidade ela é muito menor do que aquilo. A gente que atribui essa força, essa tragédia, né, em cima de algum acontecimento, de alguma experiência, né? E da mesma forma que a gente faz isso, a gente pode tirar essa carga desse fato, desse acontecimento, né? Então, tudo depende de como a gente enxerga a situação,
A gente pode dar o peso que a gente quiser em qualquer situação, em qualquer experiência da nossa vida. Então, quando você se pegar se preocupando com alguma coisa, sabe, se martirizando por alguma coisa que aconteceu, ou com medo exacerbado, lembre-se disso, né? Que a maioria das vezes a gente atribui um valor muito maior ao que realmente é aquele medo. 10º insight: ninguém é tão bom que não tenha nada de mal, e ninguém é tão mal que não tenha nada de bom. Quando você se deparar com uma pessoa que te dá medo, né, que já fica tensa, estressada, preocupada, é uma pessoa que já chega assim brigando, lembre-se disso, que não existe pessoa má que não tenha nada de bom. Então, assim, procure observar, perceber as coisas boas daquela pessoa. Elogie essa pessoa nas qualidades que ela tem. Com certeza ela tem alguma coisa, algum ponto forte, né? E aí você pode realçar esse ponto forte. Você vai ver que ao fazer isso, ao dar um elogio a uma pessoa que às vezes te incomoda muito, você vai amaciando, né, o coração dessa pessoa, e aquela lei da reciprocidade, ela também vai procurar olhar em você os seus pontos fortes, né? Então todos nós temos pontos fortes e pontos a melhorar, ou temos habilidades em determinadas áreas, né, e outras não. Então, assim, a forma com que eu olho o outro, né, o outro vai olhar também da mesma forma para mim. 11º insight: todas as orações funcionam se são feitas assim de coração, se for feita de uma forma sincera. E não espere algo acontecer para você rezar, para você orar, pedir por alguma coisa, né? Faça isso antes mesmo de algo acontecer. Napoleão Hill, ele fala de fé aplicada, né? Eu tenho fé, e essa fé é tão grande que eu faço ações com base nessa fé. Como assim? Se eu estou ali rezando para chover, né? Eu tenho, né, uma plantação e tá muito seco o tempo, eu quero assim rezar para chover, tá? Vou dar um exemplo aqui. A fé aplicada é você rezar já tendo certeza de que aquilo vai acontecer. Então assim, eu estou rezando muito para chover amanhã. Então já saia com guarda-chuva, né? Porque você sabe que vai chover. Entende? É só um exemplo aqui para vocês entenderem a dinâmica, a lógica, né, do sentimento alinhado com o pensamento, alinhado com as suas ações. Se você não tem coerência, por exemplo, eu penso positivo, mas eu sinto que não vai dar certo, eu tenho aquela dúvida, né? Eu não tenho fé que aquilo vai se concretizar, você está desalinhado. Então, a chance de realmente não se realizar aquilo que você deseja é maior. 12º insight que eu trago para vocês desse livro de Napoleão Hill é mudanças de hábitos. Então, se eu tenho medo de ter alguma doença física, e eu fico muito pensando nas doenças que eu possa ter ou possa desenvolver, né? Eu preciso mudar o foco para as qualidades de boa saúde que eu quero ter e mentalizar isso, visualizar isso como se já fosse real, se portar como uma pessoa saudável já. E mais uma vez, ocupar minha mente com saúde, com atitudes de uma alimentação saudável, de uma boa noite de sono, de exercícios físicos que eu possa estar fazendo, ocupar tanto a minha mente com essas coisas que eu nem vou ter tempo para pensar nas doenças que eu possa estar desenvolvendo. Você entendeu? A gente muda o nosso mindset voltado para a saúde, né? E aí eu não tenho tempo para ficar pensando, para me preocupar, para ter medo daquelas doenças, né, me acometerem, né? Então eu foco no que eu quero e tiro o foco do que eu não quero. Eu mudo o meu hábito de pensar, de ter desejos materiais,
né? Assim, não tem nada de errado você desejar, né? Ter casa, carro e tudo mais. Mas se eu mudo o foco para compartilhar a riqueza que eu tenho, que vem até mim, né? Eu dividir essa abundância, as coisas realmente vão se multiplicar, prosperar muito mais. Mudança de hábito para intolerância, para uma mente aberta. Então, antes de você sair criticando seu filho, né, porque ele fez alguma coisa errada, ou a professora, né, falou com você que ele fez isso, ele fez aquilo e tal, atrapalhou a aula, calma, respira fundo, né, se conecte com seu filho, para que ele sinta segurança em te contar o que aconteceu e realmente assim passar o ponto de vista dele da situação e você conseguir trabalhar melhor, né? Um exemplo aqui. Então, foco na mente aberta e longe da intolerância, né? Não chegar já, tipo, colocando o menino de castigo e brigando e criticando, não. Mente aberta, procurar ver a situação como um todo, os pontos de vista em relação àquela experiência, àquela situação, né? E aí sim fazer a sua análise, ver plano de ação, o que pode ser feito, como posso trabalhar, com muita calma e tranquilidade, sem briga, sem estresse, sem gritaria, né? Então sair do hábito de intolerância, impaciência, irritação, para um hábito de mente aberta, de diálogo transparente, comunicação. Mudar o hábito de procurar defeitos para o hábito de buscar as qualidades, né? Então, elogiar as pessoas. Por mais defeitos que você enxergue em uma pessoa, como eu falei anteriormente, alguma coisa boa ela tem, com certeza, todos nós temos, né? E procurar tirar o hábito de ficar olhando só as coisas ruins e mudar para um hábito de procurar as coisas boas, os pontos fortes daquela pessoa e elogiar, né, as outras pessoas. Vocês vão ver que como o clima vai melhorar e aquela pessoa ela vai se esforçar para manter aquela fama daquela pessoa com aquela qualidade XYZ, sabe? Ela vai se esforçar para melhorar. Eu vou ter um resultado, vou ter um relacionamento muito melhor do que se eu ficar só pegando ali, né, com aquele hábito de ficar criticando e ficar apontando o dedo nas coisas erradas que eu vi a outra pessoa fazendo, né? Não, vamos olhar, vamos focar nos pontos positivos, nos pontos fortes das outras pessoas. E para finalizar esse vídeo, eu queria trazer aqui para vocês também, né, desse livro, Os Princípios de uma Vida Equilibrada, do filósofo alemão Goethe. Quais os princípios necessários para uma vida equilibrada, segundo esse filósofo alemão? Saúde o suficiente para que o trabalho seja um prazer. Riqueza suficiente para suprir as necessidades. Força suficiente para lutar contra as dificuldades e superá-las. Paciência o suficiente para labutar até que algo bom aconteça. Graça o suficiente para confessar os nossos pecados e abandoná-los. Caridade o suficiente para ver o bem nos vizinhos. Amor o suficiente para mobilizar-se e servir aos outros. Fé suficiente para tornar realidade os atos de Deus. E esperança suficiente para remover todos os medos em relação ao futuro. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.